Vamos orar nesse momento? Pegue a Bíblia com carinho, com respeito, assim como sempre temos feito. Vamos então orar ao Senhor. Vamos orar juntos aqui. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe esse momento agora que teremos de mais uma vez estudar a Tua palavra, que o Senhor ajude para que cada pessoa que se encontra aqui conectada possa compreender o recado que o Senhor quer transmitir. Seja de qual forma for, se seja uma forma, ó Deus, de que nós estamos aí acostumados, de que nós estamos querendo, ou até mesmo de uma forma que não queremos, mas necessitamos que o Senhor faça uma transformação em nossa vida. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, vamos abrir a palavra. Hoje nós vamos abrir o texto bíblico lá no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro livro, Evangelho de Mateus, capítulo 16. E nós vamos ler aqui a partir do verso 24, tá bom? Repetindo aí para você, Evangelho de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, verso do 24 ao 28, tá bom? Nós vamos ler também um outro verso, mas nós iremos introduzir lendo o verso do 24 ao 28. Preparados aí? Amém? Então vamos nessa. A palavra do Senhor, a espada, o livro que transforma vidas, o livro que restaura, diz o seguinte: acompanhe. Então disse Jesus, e ele falava para seus discípulos, como diz aqui o próprio texto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Preste atenção nisso aqui. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Glória a Deus por isso. Verso 26 fala: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Verso 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma, perceba como é que o texto fala, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui. Bom, primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa leitura é que Jesus estava falando para um público específico. E o público que ele estava falando aqui eram os seus discípulos. Pastor, por que que isso é importante? Por que que é importante a gente frisar que ele estava falando para os seus discípulos? Porque o conteúdo da fala de Cristo, o conteúdo dessa mensagem é um conteúdo específico. Ele está dizendo o seguinte: que aquele que quer verdadeiramente segui-lo, aquele que quer verdadeiramente seguir a Jesus, precisa fazer algumas coisas. A primeira é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Entendeu isso aqui? Então ele está falando para um público específico. O público que ele está falando são seus discípulos. Então, isso quer dizer que ele queria deixar claro para os discípulos que, se por um acaso verdadeiramente eles quisessem seguir a Cristo, eles precisavam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não é diferente nos dias atuais. Você se considera com certeza um discípulo de Cristo. É verdade ou não é? Eu acho que você se considera um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Mas se verdadeiramente queremos seguir a Cristo, meus queridos, precisamos entender que também precisamos negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Vamos começar aqui tentando entender o que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar as nossas próprias tendências. Naturalmente, a gente tem tendência. E essas tendências, elas naturalmente não são da vontade de Deus, porque nós temos a natureza pecaminosa.
ok? Nós temos uma natureza infeliz, miserável, que é chamada natureza pecaminosa. E a gente já nasce com essa bendita. Você já nasceu com essa bendita. Você, quando foi gerado, quando você nasceu, você já nasceu com a natureza pecaminosa. Então, a nossa tendência natural, a nossa vontade natural é contrária à vontade de Deus. Entendeu isso aqui? Então, negar a si mesmo é negar as minhas próprias vontades naturais. É negar o meu próprio eu, a minha vontade, a vontade da minha carne, a minha vontade pecaminosa. Isso é negar a si mesmo. É negar o eu. E a segunda coisa que é apresentada é que é tomar a cruz. Não pense, irmão, queridinho de Jesus, escuta uma coisa. Não pense que ao seguir a Cristo, a tua vida vai ser um mar de rosas. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui acompanhando essa live, mesmo participando de uma live como essa, mesmo sendo cristão, mesmo confiando em Deus, mesmo com tudo isso, passa por momentos desafiadores. Então, tomar a cruz é entender que seguir a Cristo também vai fazer com que eu possa passar por algumas situações complexas. Como, por exemplo, a minha própria família pode se virar contra mim. E essa é uma cruz que eu tenho que carregar, porque a minha família se volta contra mim. Quem sabe eu tenho pessoas aqui hoje, nós temos pessoas nos acompanhando no YouTube que têm enfrentado uma grande situação complicada, porque a família se voltou contra você ao aceitar a Cristo. Você, ao decidir por Jesus, ao decidir por Cristo, algo complicado aconteceu na tua família. São amigos que nos deixam, são portas que se fecham, mas eu preciso entender que para verdadeiramente seguir a Cristo, eu tenho que negar a si mesmo, negar as minhas próprias vontades naturais, minhas próprias vontades carnais, e também eu tenho que tomar a minha cruz. É pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Com isso em mente, com essa ideia em mente, Jesus, então, ele fala: o que aproveita, então, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos por aí têm corrido atrás de tantas coisas, priorizado tantas coisas, mas não tem priorizado aquilo que é o principal? A tua entrega a Jesus tem sido o principal. Meu querido, entenda uma coisa: se você está aqui participando de todas essas manhãs, é porque, para a honra e glória de Deus, você entende que a principal coisa da tua vida é a tua salvação. E é por isso que você tem se dedicado, se esforçado, apesar do cansaço, apesar aí das lutas que você enfrenta, quem sabe com insônia, porque muitos talvez tenham insônia, mas você se esforça para estar de manhã logo cedinho, buscando a Deus, porque você sabe muito bem que o principal objetivo da tua vida é a salvação em Cristo, e é por isso que a cada dia você vai buscá-lo, incessantemente colocar-se nas mãos do Senhor, porque esse é o nosso maior objetivo. Só que Jesus também lhe fala que para aquelas pessoas que ali estavam, o Filho do Homem viria, ok? Ele viria e antes dele vir, ou seja, antes de morrer, perdão, antes de alguns que ali estavam, perceba que Jesus estava falando para os seus discípulos. No primeiro momento, essa não é uma aplicação para nós. É claro que é aplicada uma mensagem para nossos dias, mas no primeiro momento é um relato de algo que ocorreu, é um relato histórico, e esse relato histórico diz que Jesus, naquela ocasião, falou que aqueles que ali estavam, alguns daqueles que ali estavam, não passariam pela morte até ver o Filho do Homem voltando, até ver o Filho do Homem vindo. E quem eram os discípulos de Cristo? Você sabe, eram 12. Eram 12 discípulos, e Jesus estava falando para eles ali e dizendo que alguns daqueles que ali estavam não passariam pela morte até a vinda do Filho do Homem, até a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Que coisa interessante, né? Deixa eu perguntar para você: algum discípulo ainda está vivo? Algum daqueles 12 está vivo? Jesus, ele já voltou? Se a resposta para as duas perguntas foi não, então temos um problema aqui.
Jesus mentiu para aquele povo. Jesus ele estava querendo falar uma coisa para que, quem sabe, eles firmassem a sua fé. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês, alguns que aqui estão, não passarão pela morte até ver o Filho do Homem. Mas para ver o Filho do Homem, vocês precisam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, se vocês negarem a si mesmo e tomar a cruz, vocês, então, alguns daqueles que aqui estão, ele não fala quais seriam ou quem seria, mas ele fala daqueles que ali estavam, alguns deles não morreriam até ver o Filho do Homem voltando. E como é que a gente entende isso aqui agora? Para a gente compreender isso aqui, meu querido, nós precisamos ir para o capítulo 17. Quando nós vamos para o capítulo 17, nós encontramos aqui a transfiguração. Então, para entender o capítulo 16, do verso 24 ao verso 28, é necessário entendermos agora, lermos, né, o capítulo 17, do verso 1 em diante. Vamos fazer essa leitura para entender? Você vai entender aqui qual é a principal ideia dessa mensagem. Vamos ver aqui, Mateus, Evangelho de Mateus, acompanhe você que está aí nesse momento no YouTube, conectado com a gente, você que está chegando agora, olha, em nome de Cristo, hein? Já vai abrindo a palavra aí. Mateus 17, a partir do verso 1, a partir do verso 1. 6 dias depois do quê? Depois daquilo que Jesus tinha falado, que acabamos de ver, desse relato aqui que Jesus, então, pronunciou. 6 dias depois, tomou Jesus consigo quem? Pedro e os irmãos Tiago e João, 3 dos discípulos. Entendeu? Presta atenção aqui. Pegou 3: Pedro, Tiago e João. Ok? E os levou para um lugar, em particular, perdão, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, e resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, ok? Falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vinha, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E então, no verso 6, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Pronto, até aqui. Vamos entender agora. Naquela ocasião, 6 dias depois, Jesus ele pega 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, leva até um determinado lugar, e esse lugar aqui é um lugar onde vai acontecer algo maravilhoso, que é a transfiguração. Jesus ele é transfigurado. Agora Jesus aparece para eles naquela ocasião como Jesus glorificado, ok? Entenda, glorificado, que é da mesma forma que Jesus ele voltará a segunda vez. Jesus ele virá de forma glorificada. Então, naquela ocasião, ele se apresenta para aqueles 3 discípulos ali de forma glorificada. E além de Jesus de forma glorificada, aparecem outros 2 personagens. Quem são? Moisés e Elias, que representam os salvos de toda a história. Amém? Os salvos de toda a história. Moisés ali representando os salvos que passarão pela morte, mas ressurgirão e viverão com o Senhor para todo sempre. Elias representando aqueles que serão salvos e não passarão pela morte. Mas ali os 2 representam o povo de Deus salvo em toda a história. Aqueles que passarão pela morte e aqueles que não passarão, mas que serão salvos para a honra e glória do Senhor. Então, ali é uma maquete daquilo que vai acontecer na volta de Cristo. Salvos ali ressuscitando, salvos sendo transformados, Jesus glorificado vindo com poder e grande glória buscar os seus filhos,
Então, ali é uma imagem que eles estão tendo do que vai acontecer na volta de Jesus. Se cumpre assim o que Jesus ele fala no capítulo 16, no verso 27 e 28, dizendo que daqueles que ali estavam, alguns daqueles não passariam pela morte até ver a volta de Jesus, até ver a vinda do Filho do Homem. Se cumpre isso. Mas onde nós queremos aqui chegar com essa mensagem? Jesus primeiro, ele fala de requisitos para verdadeiramente segui-lo. Essa é a primeira parte. Ele fala de requisitos para verdadeiramente segui-lo. E depois ele pega 3 dos seus discípulos e leva para um determinado lugar para mostrar o resultado de alguém que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus verdadeiramente. Eu quero aqui nessa manhã apresentar para você o resultado de alguém que verdadeiramente decide ser fiel ao Senhor. Se você hoje verdadeiramente decidir ser fiel ao Senhor, o resultado será contemplar a volta de Cristo e também ser participante por toda a eternidade junto com o Senhor, que nós temos a certeza que em breve voltará. Muito em breve voltará. Já podemos ouvir de fato os passos de um Deus que se aproxima. E quando ele vier, será que ele encontrará fiéis verdadeiros aqui nessa terra? Será que ele encontrará um povo fiel? Meu querido irmão, dá ainda tempo para você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir verdadeiramente a Cristo. Meu querido, o que é que você está esperando? Nós precisamos nos preparar urgentemente para a volta de Cristo. Ele está vindo nos buscar. Ele está vindo com poder e glória. Você sabe que existe o santuário no céu, e o santuário no céu, assim como também existia o santuário terrestre, até porque o santuário terrestre era a réplica do santuário que existia no céu. O santuário no céu tem 2 compartimentos, santo e santíssimo. Nós compreendemos que Jesus está hoje fazendo um trabalho de intercessão no santuário celestial, no lugar santíssimo. Depois do lugar santíssimo não tem um outro compartimento. Depois do lugar santíssimo é a volta de Cristo. Então o trabalho de intercessão de Cristo agora é para que nos preparemos para o grandioso dia em que Cristo ele voltará para nos buscar. E esse dia está muito perto. Quando a gente ouve, por exemplo, todos os relatos que têm acontecido ao nosso redor, na natureza, no mundo social, no mundo religioso, quando nós olhamos para todo esse cenário, nós podemos observar que Jesus ele está voltando. E a pergunta que Jesus fez aqui para aqueles discípulos é a pergunta que eu faço para você nessa manhã. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua vida? O que adianta você priorizar tantas coisas e não priorizar o Senhor na tua vida? Meu irmão, está no momento de você priorizar a Cristo. Coloque Jesus como prioridade. Não troque o céu por qualquer outra coisa. Não troque participar da glória do Senhor para todo sempre por momentos de prazer nessa terra. Alguns têm trocado a eternidade por momentos de prazer aqui nesse mundo. Alguns têm trocado a bênção da eternidade ao lado do Senhor por momentos, breves momentos, aqui nesse lugar. E o que Jesus ele quer para a nossa vida, o propósito que Cristo quer, é que nós possamos desfrutar da eternidade que um dia o ser humano perdeu. O ser humano um dia pôde ter a eternidade. Adão e Eva, quando foram feitos, quando foram construídos por Deus, quando foram gerados por Deus, eles tinham a eternidade. O pecado fez com que eles perdessem a eternidade. Mas o Senhor, ele quer devolver a eternidade. O Senhor quer devolver um sorriso sincero, não momentâneo, porque às vezes nessa terra a gente tem sorrisos momentâneos, mas ele quer devolver um sorriso eterno, uma alegria eterna. O Senhor quer enxugar dos teus olhos toda lágrima. E é por isso que nós estamos aqui. Esses momentos que vivenciamos aqui são momentos de preparação espiritual para a nossa vida. Meu querido, não perde tempo. É no amanhã como essa que a tua decisão tem que acontecer. É no amanhã como essa que você precisa se entregar verdadeiramente a Cristo.
É numa manhã como essa que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não importa o que aconteça. Não importa se, por exemplo, as pessoas irão se voltar contra você, não importa se as pessoas irão te criticar, não importa se até mesmo a tua família se voltará contra você, o que importa é que você estará colocando Deus como principal em tua vida e o resultado será ser participante da volta de Cristo e desfrutar de toda a eternidade ao lado do Senhor. Não perde tempo. Se é o teu desejo, meu querido, se você de todo o coração quer nessa manhã tomar a decisão lá de Cristo, de se preparar para a volta de Jesus, então eu quero que você, em nome de Cristo, já coloque aqui nos comentários, eu quero, eu quero. Se tem pessoas aqui que já são batizadas, pessoas que já tomaram a decisão pelo batismo, mas que ao passar do tempo, aquela chama que um dia foi acesa, hoje tem se apagado. Por favor, coloca aqui nos comentários, eu quero. Porque essa chama precisa ser acesa novamente. Falta pouco, meu irmão, não desanima. Não desanima, falta pouquinho. Continua forte, continua firme. Não desanima, segura na mão de Deus. Não desiste. Se você, por um acaso, por algum motivo, ainda não é batizado, se você precisa, entende que precisa se entregar a Jesus, entende que precisa se entregar a Cristo, entende que precisa se preparar para a volta do Senhor, por que não você também não tomar essa decisão? Por que não você também não declarar para Jesus o teu amor por Ele? Se por um acaso Deus tem tocado no teu coração, se Deus tem falado com você, eu quero que você também coloque aqui, eu aceito ser batizado. Se é o teu desejo nessa manhã, se Deus está falando com você, se você tem ouvido a voz de Deus, então você também pode colocar aqui nos comentários, eu aceito ser batizado. Se você já é batizado, já é membro da igreja, se você já tem uma vida cristã ao lado de Deus, se você já tem procurado fazer a vontade de Deus, mas por algum motivo você tem desanimado da tua caminhada, você também vai colocar, eu aceito aqui, porque você aceita que Deus ele te ajude, te animando, te fortalecendo. Então persevera, porque o Senhor vai te ajudar nessa caminhada. Meu querido, nessa manhã, Deus ele quer que você compreenda que Jesus falando para os seus discípulos, ele queria que os discípulos entendessem da necessidade que existia deles então tomarem a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Essa é uma necessidade também nossa. Então não perde tempo não. Ele está vindo. Quando eu ouço aquela música aí, talvez você conheça, né? Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Eu fico pensando o quanto Jesus ele de fato está vindo. E pela fé já podemos ouvir esses passos do Senhor. Ele está vindo te buscar. E quando ele vier, ele então vai dizer o seguinte: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas terá um outro grupo que vai ouvir o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. De qual grupo você quer participar? Você quer ouvir do Senhor? Você quer ouvir de Deus dizendo o seguinte: vinde benditos de meu Pai? Então coloca aqui agora, se você não colocou ainda, eu aceito. Nós iremos orar por você. Nós iremos orar pela tua vida. Nós iremos orar pela tua família, pela tua entrega, pela tua decisão. Eu quero orar contigo e pedir essa bênção, para que Deus ele nos fortaleça. Vamos juntos orar? Feche seus olhos. Ó Deus de amor, sabemos que, apesar de não merecer, o Senhor nessa manhã nos auxilia a estarmos preparados, a estarmos aptos a receber o grande galardão da eternidade, a grande bênção da salvação. E é por isso, meu Deus, que eu oro por essa pessoa que já colocou aqui no chat, colocou aqui nos comentários, que ela aceita, ela quer
uma transformação, ela quer um auxílio do Senhor, ela quer ser animada, ela quer ser reavivada para continuar essa jornada de preparação até a volta do Senhor. Meu Deus querido, abençoa-nos, nos ajuda, nos auxilia. Tem compaixão do teu povo. Faz com que a cada momento possamos ter um reavivamento acontecendo. Obrigado ao Santo Pai por tua bondade, por tua graça. Estende a tua mão sobre cada um dos teus filhos que nesse momento oram comigo. São pessoas que têm seus questionamentos, suas inquietações, então que o Senhor possa acalentar esse coração aflito, essa vida aflita. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.